If you intend to travel to United States, Canada, London, New Zealand, Australia, or any English country, you should watch this video because I'm going to show you a specific airport vocabulary that you should know about. Stay with me and let's get started. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vindo, afiadora, e seja bem-vindo, afiador. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o vocabulário de aeroportos, mais especificamente sobre bagagens. O que você precisa saber sobre bagagens? No vídeo anterior, aqui tem um vídeo aqui no meu canal que eu falei um pouquinho sobre aeroportos, só que naquele vídeo era um formato de vlog. Eu tava a trabalho em São Paulo, né? E aí, de maneira despretensiosa, decidi fazer aquele vídeo para ajudar aí você que está pretendendo viajar, né? Ou pretende viajar algum dia posterior, que eu não sei. Aqui nesse vídeo eu quero dar mais em formato de aula, uma aula, né, sobre bagagens, porque é um assunto importante também, né? É importante você saber o que eu vou te passar aqui. São dicas simples e que não só vai permitir que você tenha um vocabulário maior de inglês sobre aeroportos, mas também ele vai poupar dinheiro de você, porque se você seguir as regras erradas, né, do que a companhia aérea pede para você, isso pode te custar muito dinheiro. Então, eu vou mostrar na tela do meu computador, né, um trecho de um texto, e a gente vai estar analisando esse texto junto, tá bom? Então, vamos lá. Esse daqui é o texto, né? Esse aqui é um texto. Esse texto ele fica disponível em qualquer site de companhia aérea que você estiver viajando, tá bom? Você pode dar uma conferida lá depois. Eu vou ler junto aqui com você e a gente vai analisar algumas partes desse texto para que ele fique mais claro quando você estiver viajando, tá bom? Então vamos lá. Baggage or luggage. Each passenger flying with an airline company can bring one carry-on bag and one personal item free of charge, such as a purse or laptop bag or item of similar size. Make sure at least one item fits underneath the seat in the front of you. If you bring a rollerboard suitcase or a large bag, make sure it fits into the size requirements in the overhead bin space. Exceptions apply for passengers traveling with an infotainment. Então, esse daqui foi o texto, né? A gente agora vai analisar ponto a ponto, frase a frase desse texto aqui embaixo, tá? Começando ali pela primeira sentença. Each passenger flying with an airline company can bring one carry-on bag and one personal item free of charge. Aqui é bem fácil, a maioria das frases aqui vão ser bem fáceis de você conseguir entender. Lembrando que eu vou dar destaque às partes que estão em vermelho e algumas outras cores ali, porque é a parte mais importante do texto. Então vamos lá. Cada passageiro. Each passenger flying. Ali, ó, o flying, ele está na forma do presente contínuo. O que é presente contínuo? É uma ação que ocorre no presente e tem uma continuidade. Então, ali, ó, o flying significa... Deixa eu botar aqui ele assim, sem o negrito, assim. Flying significa voando, né? O verbo voando, né? O verbo mesmo é fly, que significa voar, tá bom? Flying with an airline company, voando com uma companhia aérea. Lembrando ali a palavra company, né? Pode ser companhia, o que é mais comum para quando você está falando de aeroportos, né? Ou também empresa, tá? Pode ser uma ou outra. Só você escolher uma empresa aérea, uma companhia aérea, tanto faz. E por que eu usei aqui o M, com AN, ou seja, uma companhia, né, aérea, uma companhia aérea? Porque é o seguinte, se a palavra seguinte começa com consoante, né, se ela começa com consoante, vai ser o A. Se começar com vogal,
Vai começar com AN. Então, por exemplo, aqui a palavra airline, airline começa com A, começa com vogal. Se começar com vogal, você vai usar o AN. Para quê? Para que você meio que junte as palavras. An airline. Em vez de falar an airline, você vai falar an airline. An airline. An airline company. Tá certo? E aí, seguindo. Can bring one carry-on bag. Can significa poder. Quem pode, né? Cada passageiro. Então, each passenger can bring. Cada passageiro pode trazer. Ali é o verbo poder. Então, ó, é o verbo poder. Então, posso falar I can, you can, e he can, e assim sucessivamente, né? Ali ele usou o termo passageiro, né? Que é passenger. Passenger can, e assim sucessivamente. Can bring. Bring é o verbo trazer, tá? É o verbo trazer, né? O passado dele é brought. Então, eu trouxe bagagem. Poderia dizer I brought bags, né? I brought bags, tá bom? E aí, seguindo, one carry-on bag. O que significa esse... Deixa eu tirar aqui a notificação. O que significa esse carry-on bag? Carry-on bag é isso daqui, ó, essa malezinha aqui, ó. Cadê? Isso daqui. Tem dois nomes, né? O outro nome a gente vai estar vendo mais para frente. Mas é isso daqui, é uma mala de mão, significa mala de mão. Por isso que está a palavra carry ali. Carry significa carregar, tá? Carregar algo, suspender algo, alguma coisa assim. Então, carry on, né? É mala de mão. Sempre vai ser assim, ó, mala de mão. Carry on. And one personal item free of charge. Então, aqui, ó, um item pessoal aqui, ó. Um item pessoal. Por que está ali, ó, personal item? Está ao contrário. Porque é o seguinte, ali, personal é um adjetivo, né? Adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é toda a qualidade que um substantivo tem. Então, por exemplo, se um carro é bonito, então é beautiful car. É sempre ao contrário, tá bom? E ali, a outra coisa da palavra personal, né, é pessoal. Por exemplo, você tem lá personal trainer, né? Lá o da academia, você tem o personal coacher, né, o coaching pessoal, né, aquela pessoa que trata das suas áreas da vida, área emocional, profissional, enfim, espiritual, aquela coisa toda, né? E ali nós temos free of charge. Free of charge. Isso aqui eu posso apagar, que a gente já viu, né? Nosso free of charge. Free significa livre, né? Livre de. Esse of significa de. Charge. Aí é o seguinte. Ali, o charge, ele está no sentido de cobrança, né? Então, ali é cobrança, no sentido de cobrar. Só que aí é o seguinte, você pode usar o charge para outras coisas também. Por exemplo, quando alguém manda em algum lugar, você pode perguntar assim, ó, who is, quem está in charge here? No comando aqui. Isso aqui é uma outra maneira de você usar a palavra charge. E também pode usar charge para carregar, né? Como um verbo carregar. Então, aqui, ó. Vou botar aqui, né? I need to charge. Eu preciso carregar o meu celular. My cell phone. Isso aqui é uma outra maneira de você dizer o verbo charge, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos such as a purse, a laptop bag, or item of similar size. Tais como, né? Uma bolsa, né? Aí esse purse aqui é essa bolsa aqui, ó. Deixei até esse tipo de bolsa aqui, é bolsa feminina, né? E o laptop bag. Olha só que interessante, laptop. Laptop é o nosso notebook. Na verdade, a palavra notebook significa caderno, tá? Caderno, que aqui no Brasil, aquele computador portátil, nós dizemos notebook. Só que o americano, qualquer país do mundo vai usar laptop, tá? Laptop bag. E aí, esse laptop bag é a bolsa que você coloca o laptop dentro, para você não ficar carregando o laptop assim puro. Se ele cair no chão, quebra, aquela coisa toda.
a bolsa ela vai amortecer um pouquinho mais. Tem algumas que são rígidas, tem outras que são mais flexíveis, enfim, tá? E nós vimos item aqui, que significa item, de um tamanho. Size, aqui ó, size significa tamanho, tá? Tamanho similar, similar size. Então aqui é bem fácil de compreender. Mais uma vez, nós temos aqui um adjetivo, né? Adjetivo vem sempre na frente, tá? E nós temos a palavra size, similar size. Tamanho, similar, tamanho ou tamanho igual, né? Só que eu quero dar atenção aqui, ó. Such as. Such é muito simples, significa tal, né? Ou tais, dependendo do contexto, né? Ali no contexto, como está falando de mais de uma peça, que é o purse, laptop and item of similar size, então é tais. Na tradução do português seria tais, no plural. A palavra as aqui, ó. Esse que é o ponto, né? Aqui o as, ele está no sentido de no papel de. Eu vou explicar. Por exemplo, as your father, dando um outro exemplo. As your father, I need to take care of you. Como seu pai, ou seja, na qualidade de, no papel de seu pai, eu preciso tomar conta de você. É nesse sentido que o as está ali. Eu estou falando isso para você não se confundir com um like. Like significa gostar, mas também significa como, advérbio de modo, né? Como. Então, por exemplo, eu sou como você, você vai dizer I am like you. Eu sou como você. E ali em cima, como seu pai, eu preciso tomar conta de você. Entendeu? Essa que é a diferença deste como para esse como aqui. Esse como é no sentido de... Esse aqui é no sentido de parecer com algo, tá? É no sentido de parecer com algo. E esse daqui é no sentido de exercer o papel de alguma coisa, tá bom? Essa é a parte que eu queria abordar com você aqui. Seguindo aqui embaixo, nós temos aqui o make sure at least one item fits underneath the seat in the front of you. Vamos lá. Make sure. Make sure é um phrasal verb, tá? Make sure é um phrasal verb. O que é um phrasal verb? Phrasal verb, deixa eu botar aqui, isso. Um phrasal verb é um conjunto de duas palavras em inglês, mas que para nós significa uma única coisa, uma única palavra. Então, make sure, né, significa certificar, né? Certificar, ter certeza também, né? Não traduzir como faça certeza, não traduza ao pé da letra, porque não vai dar esse sentido exato. Então, certificar, ter certeza. Então, make sure significa ter certeza. At least é interessante. Eu botei ali numa cor diferente, né? Porque tanto make sure quanto at least são dois chunks. O que são chunks? Chunks são conjuntos de palavras que sempre aparecem juntos. Então, quando você for querer dizer, por exemplo, certificar, ter certeza, você vai usar o make sure. Sempre esses dois. Make sure. Pelo menos. Pelo menos aqui significa, então, at least. Pelo menos. Ó. Pelo menos. Pelo menos. Né? At least. É um chunk. Não precisa saber por que é escrito dessa maneira. At least. Só grava o chunk. Só grava esse bloco de palavras para quando você for dizer pelo menos. Né? Então, vamos lá. Certifique-se que, pelo menos, um item, esse nós já vimos, one item, fits. Fits geralmente é usado em academias, né? Ter um corpo fitness, né? Fitness body, aqui, ó. Ter um corpo estrutural, é nesse sentido, né? Ali, o fit está no sentido de caber, encaixar, tá? Encaixar, encaixar. Underneath. Underneath, né? Significa underneath, né? Abaixo. Abaixo, né? Abaixo. Uma outra maneira de você usar abaixo é usar o beneath, tá? Beneath também tem o mesmo sentido. Então, underneath ou beneath the seat. Seat é o
assento. Então, vamos lá. Aqui, ó, assento. Tá? Não é o assento de colocar assento numa letra, é o assento cadeira, tá? É porque na aviação a palavra é seat, não chair, né? Tá? Chair é cadeira, tá? Cadeira. In front of you. Na frente de você, né? Isso aqui é um outro chunk que sempre aparece junto quando você for querer dizer que você está na frente de algo, você vai dizer essa expressão aqui, in front of, in front of, in front of, sempre juntando as palavras, né? E aí, seguindo, eu vou botar um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Né? E aí, seguindo, ali terminou um entendimento, agora você parte com outro entendimento da questão da bagagem. If you bring a rollerboard suitcase, vamos lá, or a luggage bag, make sure it fits into the size requirements in the overhead bin space. Vamos lá, por partes, né? If you bring a rollerboard suitcase, o que quer dizer isso? Se, olha só, se esse if significa ser de condicional, né? Se acontecer alguma coisa, outra coisa vai ocorrer, né? Condicional. Vou botar um pouquinho mais para cima, tá? É o se de condicional, tá? If you bring, se você trouxer, se você trazer, o bring aqui também tá no presente, né? Se você trazer, se você trouxer, né? Trouxer, né? E esse você se você trouxer a rollerboard suitcase. Rollerboard suitcase é a mesma coisa aqui para essa mala aqui. Por que é rollerboard? É porque é o seguinte, essa mala, ela viaja, geralmente ela viaja junto com o cliente por ser pequeno, né? E tem essas rodinhas aqui, por isso que é roll aboard, rolar a bordo, né? Seria esse sentido. Né? Suitcase significa mala, né? Or a large bag, ou uma bagagem grande. Mais uma vez aqui, nós temos um adjetivo. Aqui o rollerboard também é um adjetivo também, né? Aqui está descrevendo o que aquela mala faz. Ela rola, você pode botar no chão e ir levando ela, né? Large bag, bagagem grande, uma bagagem larga, né? E aí, mais uma vez, a palavra make sure aparece aqui, ó. Make sure, certifique, tenha certeza, né? It fits, tá? Olha só, esse it, né? Aqui, ele está se referindo ao quê? A rollerboard, suitcase, né? Está se referindo a ele, ou também está se referindo aqui ao large bag. Para que ele não precisa repetir ou esse daqui, né? O rollerboard suitcase, or large bag, para quem não precisa repetir isso, ele somente colocou o it. Caso você não tenha entendido aqui, não tem problema. Aqui no meu canal eu tenho vídeo onde eu só explico o uso do pronome it. Via de regra, fica com esse entendimento. Né? Para que ele não precise falar a mesma coisa várias vezes, ele usou aqui o it. E ali, mais uma vez, nós temos a palavra fit, que vimos lá em cima, que significa encaixar, caber. Só que ele está com S. Toda vez que você for conjugar um verbo usando o it, esse verbo vai precisar ter a letra S no final. Não precisa saber por que isso acontece, só grava a informação. Então é it fits, não it fit, tá bom? Por exemplo, se fosse o verbo falar, que é talk, você não vai botar só talk, você vai botar talks, tá? It talks, it drinks, tá? Sempre assim. Não precisa saber por que isso acontece. Só grava a informação. Into the size of requirement. Dentro, a palavra into significa dentro, né, das exigências de tamanho. Lembrando que ali é o seguinte, a palavra de ali, ela está no plural, né, que é as, né, as. Ali no contexto vai dar a ideia de das, né, exigências, por isso que está no plural. Ó, exigências. Requirement significa exigências. Vou botar aqui, ó, requirements. Exigência. Como é que fala? Exigência. Assim, exigência, tá? Deu um branco aqui agora.
Exigências de tamanho, size, and the overhead bin space. Vamos lá. Bin space, começando de trás para frente ali, ó. Bin space. O bin space na aeronave significa o compartimento, ó, compartimento de bagagem. É esse que é o nome para o nosso português, né? Compartimento de bagagem. Para eles lá é bin space. É uma área que fica em cima, assim, ó. Uma área que fica em cima, onde você abre uma tampa e você coloca a mala, né? E esse overhead, que é overhead, significa acima, né? Acima da cabeça, né? Acima da cabeça. Ou simplesmente acima, né? Eu poderia usar também a palavra above, né? Também daria o mesmo sentido. Above, tá? Que significa acima também. Então você pode usar um ou pode usar o outro. Lembrando que na aviação esse termo aqui é mais comum. Overhead bin space, tá bom? E por último, nós temos ali exceptions applies for traveling with an infant in arms. Vamos lá. Exceções, exceptions, apply for. Esse apply for é um chunk também, ou seja, é um conjunto de palavras que sempre aparece junto, que significa se aplica a, ou também se aplicam a. Vai ser ou um ou outro, vai depender do contexto. Aqui, no contexto, está no plural, então vai ser exceções se aplicam a passageiros, ó, passengers, traveling. Mais uma vez aqui, ó, nós temos um verbo, o verbo travel, que significa viajar, né? Ali ele está sendo conjugado no presente contínuo. O que é presente contínuo? É algo que ocorre no presente e tem uma progressão, tá? Ocorre no presente tendo uma progressão. Então ali é viajando, né? Viajando com with, aqui, ó, com, né, com alguém, with an infant in arms. Esse infant in arms, né, para a nossa tradução, é a criança de colo. É a criança de colo. Ou o bebê. Né? Eu poderia também usar, que eles não vão usar baby, né? Vão usar o termo baby, que é beber aqui, né? Vão usar crianças de colo. A palavra arms ali está no plural e significa braços. Então é bebê nos braços ou infante nos braços. Quando a criança, né, um dado interessante aqui, quando a criança ela completa acima de 2 anos, quando tem 3 anos, né, ela é um child, criança, né? Para a aviação vai ter esse termo, child. Abaixo disso, ou seja, de 0 a 2 anos, vai ser infant in arms, tá bom? Crianças de colo. Você nunca vai usar bebê, baby. É claro, você como passageiro, você pode dizer que você tem um bebê. Você não vai dizer que você tem uma criança de colo, né? Você vai dizer, I have a baby. I have a baby with me, tá? Você pode dizer isso. Você como passageiro pode dizer isso. Mas o atendente, né, ele pode falar, né, do you have, né? Ele pode perguntar para você assim, do you have? Alguns, né, vão cometer essa gafe de dizer infant in arms, né? In arms. Só que o certo é ele te perguntar baby. Do you have a baby? Ou alguma coisa assim, tá bom? Aqui tem que botar o AN. Lembrando aqui, ó, an infant. Lembra? Começando com vogal, o artigo, né, tem que ter uma consoante, né? Com a consoante N. An infant, para você juntar as palavras, tá? E aí é o seguinte, terminamos aqui. Só que, quando você estiver lá no aeroporto, pode ser que o atendente ele venha de fazer algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas aqui, ó, aqui embaixo, tá? Aqui, ó, possíveis perguntas que o atendente pode fazer. E aí, ele pode fazer essa primeira aqui. Eu vou botar um umzinho aqui para ficar mais fácil. Ó. Can I weigh your luggages? Can I weigh your luggages? Por que eu botei um may aqui? Um may é uma maneira mais formal de você dizer o verbo poder. Então, tanto o can quanto o may, deixa eu dar um espaço aqui, tanto o can quanto o may significam poder, sendo que
can é informal, né? E o may, ele é formal. Então, pode ser tanto um quanto o outro, né? O weigh, ali, ó, weigh, ele tem essa pronúncia. Weigh significa pesar, ou seja, colocar na balança alguma coisa, né? Can I weigh your? Que é, your significa seu, pode significar sua, seus, no plural, ou suas, dependendo do contexto. Ali está no plural, então, suas, suas. Suas bagagens. Ali, ó, o luggage é uma outra maneira de você dizer bagagem também. Você poderia dizer luggage, você pode dizer bag, você pode dizer carry on, né? Você pode dizer carry on, você pode dizer baggage. Lembrando que o carry on é a bagagem de mão, tá? Se for aquela bagagem grandona, não é mais carry on, é baggage ou luggage. Vai depender do país que você tiver. Se eu não me engano, por exemplo, se você for lá na Inglaterra, por exemplo, vai ser luggage. E vão falar mais luggage do que baggage. Mas tanto um quanto o outro não vai estar errado, tá bom? Fica tranquilo. E aí você pode dizer yes, yes you can, né? Você pode pesar. Yes you can weigh my luggages, tá? Sim, você pode pesar as minhas malas. Por que isso? Se você é iniciante de inglês, se você está estudando inglês, faça esse exercício. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você responde refraseando aquilo que ela falou. Então, você vai dizer, can I weigh? Ele vai dizer para você, can I weigh your luggages? Aí você responde, yes, you can weigh my luggages. Essa é uma maneira de você praticar sentenças, para que as palavras fiquem gravadas na sua mente, tá bom? Então, com essa primeira frase, nós temos uma segunda frase aqui, né? Ele pode também perguntar isso aqui para você, ó. I need to weigh. Ó, eu preciso pesar. Lembrando aqui o seguinte, por que eu botei esse to aqui? Ó? No português, quando eu falo assim, ó, eu preciso pesar, eu estou falando o pesar com a letra R no final. Esse R no final, para o inglês, vai ser esse to. Então, quando eu for dizer eu preciso, né, comprar, então vou dizer buy, I need to buy. Eu preciso beber, I need to drink. Eu preciso comer, I need to eat. Assim sucessivamente. Vai ser sempre essa construção, tá? Quando tiver dois verbos, o segundo verbo vai ter esse to weigh, tá bom? Então, eu preciso pesar suas bagagens. Ó. I need to weigh your luggage. Could you drop it on the scale? Aí ele fez uma pergunta. Olha só. Você poderia, né? Could you? Could you? Que é uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta para você. Quando você faz uma pergunta usando o could, aqui, ó, quando você faz uma pergunta usando o could, né? Esse could, ele tem que vir para frente da frase. Aqui eu tenho duas frases. I need to weigh your luggage, né? Vírgula, que foi uma frase. E a segunda frase. Could you drop it on the scale? Você poderia colocá-la na esteira? Esse drop aqui, ele é comum na aviação, que significa colocar algo. Mas a palavra drop significa gota, tá bom? Gota. Geralmente, ou também, quando você deixa cair algo de propósito, então você dropa, né? Você drop it, tá? Você drop it. Por exemplo, você tem lá um policial que abordou um bandido e geralmente ele fala isso. Drop your guns. Ele pode falar isso aqui, ó. Drop your guns. Né? Coloque suas armas no chão, alguma coisa assim. Então vai ter esse sentido. Então drop, você pegar e jogar, fazer esse gesto assim, ó. Colocar algo. Né? E ali, mais uma vez, eu usei o it. O it está se referindo aqui a luggage. Eu poderia também usar o could you drop your luggage, né? Aqui, ó, your luggage. Ou poderia falar aqui drop the luggage,
né? Você poderia colocar a bagagem. Para eu não precisar repetir essa informação, eu coloco o it, né? E por último ali, on the scale, né? Esse scale é a esteira. É uma esteira que fica girando toda a vida. Ela fica girando toda a vida. E aí a pessoa, ela coloca a bagagem dela ali, tá bom? E vai ser a preposição on, na esteira. Vai ser sempre essa preposição, né? On. On, ele está dando um sentido de algo sobre o outro. Então, on scale, on the table, né? Na mesa, tá bom? Então, na esteira, né? Seria uma esteira de bagagens, tá? Bagagens. Tá. E aqui, uma outra pergunta que ele pode fazer para você é essa daqui. Are you taking any dangerous good? Are you taking any dangerous good? Mais uma vez, nós temos uma pergunta aqui com o verbo to be. Vamos lá. You are. Você está. Né? Você está. Significa você está. Você é. Tá bom? Aqui é uma afirmação. Quando eu vou fazer uma pergunta, então eu só inverto a ordem da palavra. Né? Are you, você está, né? Você está, você é, aqui você é uma pergunta, então vai ter sempre essa troca, não precisa saber por que isso acontece, só grava a informação, tá bom? Taken nesse caso aqui significa levando, né? Aqui tá levando. O take ele tem várias traduções, mas para que você grave uma dessas traduções, fica com essa daqui, que é levando, e aqui mais uma vez está no presente contínuo. O que é presente contínuo? Eu vou estar sempre repetindo isso. É algo que ocorre no presente e tem uma progressão. Tá vendo como é que esse padrão está se repetindo ao longo de toda a nossa aula aqui? Isso é para você ficar ligado, que uma vez que você grave esses padrões e revise esses padrões, vai ficar muito mais fácil de você entender o inglês, tá bom? Né? O verbo mesmo, né? Voltando aqui, o verbo aqui é o verbo take, que significa levar, tá? Ele vai ter outras traduções, mas não cabe nesse vídeo aqui agora. Any, né? Deixa eu botar aqui embaixo, aqui, ó. Vou botar aqui embaixo para ficar melhor, né? A palavra any significa qualquer, tá? A palavra any significa qualquer. Dangerous good. O good ali não é no sentido de bom, legal, nesse sentido não. É bem, pertence, tá? Pertence. Eu poderia colocar ali também, ó, belong, tá? Também poderia, belongs, né? No plural. Poderia colocar um dos dois. Então, good não é só bom ou bem. Pode significar bem no sentido de posse, no sentido de objeto, tá bom? E dangerous, vai ter essa pronúncia, ó. Dangerous. Danger significa perigo, né? Dangerous. Dangerous significa perigoso. Então ele está perguntando ali, você está perigoso ou perigosa, tá bom? Posso botar aqui, ó. Né? Então, aqui, deixa eu botar o isso, tá? Are you taking any dangerous good? Você está levando algum artigo perigoso? Lembra? Ah, tá. O algum pode ser qualquer e também pode ser algum também, tinha me esquecido, tá? Então você pode, ó, você está levando algum artigo perigoso, mais uma vez aqui o dangerous é um adjetivo. Adjetivo vem sempre na frente da frase. Você pode fazer essa pergunta e aí você pode responder no, e aí você tem que, você não está levando nenhum objeto perigoso, então você vai dizer no, I am not, eu não estou taking, eu não estou levando any dangerous good. Eu não estou levando nenhuma, né? Eu não estou levando nenhum objeto perigoso. E por último aqui, nós temos uma pergunta que você pode fazer para algum atendente que está lá no aeroporto. Então, por exemplo, você pode dizer assim, por exemplo, você quer pegar a sua bagagem, você chegou de viagem e agora você quer pegar a sua bagagem. Lá no outro vídeo, eu mostro esse lugar aqui, tá?
Baggage, até botei errado aqui. Baggage, tá? Baggage, tá? Então vamos lá. I need, você fala assim, você chega para um atendente, essa aqui é a nossa quarta frase, né? Você chega para o atendente e fala assim, ó, I need to pick up my baggage. Where can I find it? Eu preciso, mais uma vez, ó, o padrão se repetindo aqui, ó, eu preciso pegar esse pick up, é mais um phrasal verb, que ele significa, vou botar aqui embaixo, né? Esse pick up significa pegar, coletar, né? Vai ter esse sentido. Eu preciso pegar, coletar, restituir também, restituir. Lembrando que claim também aqui ele tem esse sentido de restituir também, mas a gente vai ver isso depois. Então, pick up significa isso. Então, eu preciso pegar. Tá? Ó, I need to keep. Esse padrão nós já vimos ali em cima também, que quando tem o verbo seguinte, esse verbo aí tem que ter o to. My baggage, bag nós já vimos, onde eu preciso pegar as minhas bagagens. Onde eu posso encontrá-las? Where can I find it? Mais uma vez aqui, nós temos aqui o verbo modal, o verbo poder, nós vimos lá com o could, que significa poderia, né? Aqui é o can, que significa poder, eu posso, né? Onde poder, eu posso. Aqui, ali no contexto é onde eu posso. Então, se eu for fazer uma afirmativa, eu falo I can. Se eu for fazer uma pergunta, eu vou falar can I, né? Estou fazendo uma pergunta. Eu só inverto, conforme a gente viu lá com o could. Find it. Find significa encontrar, né? Se fosse no passado, seria found. Encontrou, tá? Encontrou, tanto um quanto o outro, tá? Where can I find? Where ali significa onde, tá? Find it. E mais uma vez nós temos a palavra it. O it está se referindo a baggage. Para que isso? Para que eu não precise ficar repetindo a mesma palavra sempre. O baggage, tá bom? E, por último, on the baggage claim. Baggage claim é o setor, né? É o setor de restituição de bagagem, né? Para a aviação, ele vai ter esse nome, restituição de bagagem. O claim significa reclamação, né? Reclamação. Por que tem esse nome, esse baggage claim, né? Ou reclamar a bagagem? Porque reclamar também é no sentido de pegar alguma coisa, pegar de volta, né? Ele também tem esse sentido, pegar de volta. E caso, por exemplo, a sua bagagem esteja danificada, sempre tem um atendente ali por perto para que você possa fazer a sua reclamação, your claim, para que você possa fazer a sua reclamação, certo? Então, sua reclamação. E é isso. Chegamos ao nosso fim da aula. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, né? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, tá? Eu deixei no card em cima também o vídeo do meu vlog lá no aeroporto, para que você possa ter, para que possa agregar informações junto com o que você viu aqui, tá? E nos vemos numa próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.